Eita, glória a Deus, hein? Estamos em mais um devocional. Agora nós já estamos em Gênesis, capítulo 31. Vamos para o lugar secreto? Pega a sua Bíblia fechada, pega a caneta, pega os seus bloquinhos de anotações, pega o marca-texto, se você tiver, se não a caneta mesmo você vai marcando. E vamos para o lugar secreto, separado para você meditar, para você conversar com Deus. E agora põe a mão no seu coração, que o Deus de paz, o Deus de graça, o Deus de revestimento esteja cada dia mais com você, dando sabedoria, discernimento e entendimento, que é a porção que você tem de direito do dia, e que também te encha de força, de graça, e que o Espírito Santo de Deus venha te alegrar, te convencer de tudo aquilo que precisa, porque convence de uma coisa que você já foi instruída, né? Ou instruídos. E aqui vocês estão sendo instruídos, por mais simples que seja, mas para dar aquele aguçar de vocês buscarem mais a palavra de Deus e mais ainda, né, para a glória de honra do nome do Senhor. Nesse capítulo 31, Deus manda Jacó tornar a terra de seus pais. Sabe por quê? Porque Deus sabia de tudo. Deus sabia que os filhos de Labão estava já fofocando, e Jacó também estava escutando algumas coisas, percebendo algumas coisas da diferença que Labão estava com ele, e também dos filhos dele que começaram, né, a falar ali que tudo aquilo que Jacó tinha foi tomado do pai dele, que era Labão. Então, para você ver as situações que Labão tinha muitas coisas, e quando Jacó estava ali dependendo, estava tudo certo, né? Eles estavam explorando, estava tudo certo para eles. Mas quando Jacó começou a prosperar, porque se posicionou ali, eles começaram a fazer intriga e falando que era por causa das coisas do pai dele. Não, foi por causa de um pacto que Deus fez ali, mudando a história, né? Jacó já tinha passado o processo que Deus tinha permitido para ele, aqueles 20 anos, e agora, que era 14 anos por Léia e por Lia, e depois seria o restante dos anos que ele estava ali para ser próspero, que é 6 anos, né? O restante. Então ali Jacó já começou a ver a diferença de Labão, porque ele estava próximo. Não tem assim? As pessoas, quando vê que você está ali sem muita perspectiva, as pessoas estão tudo perto de você. Quando vê que você deu aquela guinada, como vê que Deus, né, está fazendo algo diferente na sua vida, começa ali as pessoas a se afastarem. Não porque você mudou a sua conduta, mas porque a mente das pessoas começam a trabalhar, né, contra a sua vida. Isso é um espírito que chama espírito de inveja, e também demônio, né, que tem que orar para que Deus tire do couro, em nome de Jesus. Então, ali Jacó viu, né, as estruturas ali que não estavam mais em paz com Labão, né? Então, imediatamente, Deus disse a Jacó: torne a tua terra de seus pais e da tua parentela. E aí, imediatamente, o Senhor já confirmou para Jacó que ele seria com ele, e eu serei contigo. Então, quer dizer, não fique com medo não, Jacó, porque Jacó já era bem melancólico e mais medroso. Não fica com medo não, Jacó, vai em frente, porque eu serei contigo. Então Deus pediu para Jacó apartar dali. Então foi uma ordem específica de Deus, né? Então imediatamente Jacó chamou Raquel e chamou Léia, comunicou o negócio com elas, né? Partilhando tudo. Olha, eu trabalhei para o seu pai mudou 10 vezes mais, 10 vezes, né, o salário, ele não tinha aquela palavra firme. Porém Deus não deixou ele me fazer mal, porque isso significa que ele tinha também o coração assim
conturbado contra Jacó, né? Porque Jacó era usado ali, Deus prosperou Labão mais ainda do que ele já tinha por causa de Jacó. Então isso traz um algo assim que chama atenção, né? Aí chamaram elas, também explicaram para elas que o Senhor deu um sonho para ele. Nesse sonho o anjo do Senhor falava com ele, das ovelhas salpicadas, dos bois também, né? Salpicados, que ele iria, né, ter ali, que o anjo do Senhor, ali no versículo 10, versículo 11, versículo 12, falou com ele, as ovelhas e os animais salpicados, os bodes, os bois, salpicados, malhados, listrados, porque Deus viu o que Labão queria fazer contra a vida dele. Ele ali explicando, né, com o diálogo que tem que ter, aqui mostra verdadeiramente a essência do diálogo, né? Porque eles estavam querendo falar, Jacó chamou elas para conversar, porque falou assim, que era o pai delas, né? E que não podia realmente sair assim, não, vocês vão sair. Não, explicou, sentou direitinho, falou, é por isso, isso e isso. E Deus tem um tempo certo do diálogo, né? Por isso que Deus, ele trabalha muito nessa situação. E Jacó chamou as duas, Leia e Raquel, ali para conversar. Por quê? Porque ele viu que realmente elas viveram a vida toda ali, né? E casou, estava ali no meio e poderia simplesmente, né, ficar triste. Aí elas concordaram ali, mas falaram, não, nós temos direito também, ó. Aí só rateiramente Raquel pegou um deus lá da idolatria do pai lá e escondeu, né? E Jacó só não sabia de nada, mas Jacó sorrateiramente saiu fugido, né? Com toda a fazenda dele, toda a família e tudo ali, dos criados e tudo que queria ir com ele. Saiu fugido para não ter confusão, para não ter aquele desgaste ali. Mas foi tudo pela orientação de Deus. E ressalto que ele trabalhou 14 anos, né, pelas filhas, porque 7 ele trabalhou por Raquel, mas ele deu Leia para ele, enganando ele. Depois mais 7 por Raquel e 6 anos para ele adquirir lá a fortuna que Deus queria, que ele não saísse dali sendo usurpado, né? E aí imediatamente ele soube, né? Labão soube e saiu atrás dele. Mas como que Deus é muito cuidadoso, falou assim, pode ir que eu tô contigo. O Senhor falou com Labão em sonho. Deus, quando ele quer falar, e fala, gente, pode ficar tranquilo. O problema hoje é que as pessoas são muito inseguras diante de um Deus todo milagroso. Deus mede o mundo ali com o palmo da mão dele. Deus está sentado no globo terrestre. Deus segura, eu ressaltei na live de toda quarta, a gente tem live 22 horas, então eu ressaltei sobre isso, a importância da confiança que nós temos em Deus, né? Porque o medo, ele não pode embutir Deus. O medo todos nós temos, mas nós devemos com medo mesmo avançar. Por quê? Nós não vamos confiar em nós vamos confiar no Deus que está falando conosco, né? Que é muito importante. Então ali mesmo com medo, Jacó levantou e foi com toda a fazenda, todos os criados, todos ali que tinha adquirido e queria ir por eles, todos os filhos dele. E Labão, obviamente, saiu atrás dele, chegou, mas Deus falou com Labão para não tocar e não falar nem bem nem mal, quer dizer, não fale nem bem nem mal, quer dizer, não chega lá nem brigando e nem falando de forma alguma, né? Deus não queria que ele abrisse a boca para falar, porque sabia que estava errado. Mas ali, quando encontrou com Labão, Labão encontrou com Jacó, falou assim, que é isso que você fez, cara? Que você fez com a gente? Saiu assim desse jeito? São minhas filhas, são minhas propriedades que você tá levando, só Deus, né? Não era para falar nada, mas gosta, né? Aí falando aquilo tudo ali, o que aconteceu? Ele falou assim, então beleza, vamos ali pro monte, vamos levantar um altar ao Senhor ali, que era um altar de pedra, conciliando, né, a nossa
Esse pacto que a gente está falando. Mas conciliando aquele pacto, gente, eu vou falar com vocês. Mas antes disso, eles viraram. Labão virou para ele e falou assim: olha, eu tenho sabido que foi roubado lá um deuses meu lá. E você roubou. Aí só que Raquel sentou em cima do objeto que ela tinha roubado e falou que ela estava com o costume das mulheres e não podia levantar ali para cumprimentar e abraçar o pai dela. Aí o que aconteceu? Falando mentira. Aí o que aconteceu? O pai que Labão procurou em todos os lugares, na tenda de Lia, na tenda de Jacó, na tenda de Raquel, e não encontrou esse Deus. Aí Jacó ficou muito nervoso, né? E falou assim: você tá achando que eu tô roubando? Aí falando, você vai ler no decorrer, e que eu tô, né, parafraseando. Você tá achando, não é assim não, trabalhei aí, isso é verdade, trabalhei 20 anos pra ti, e não sei o que, foi conversando, ele falou: então beleza, vamos fazer um pacto aqui da liberação. Aí beijou as filhas, beijou os netos, e foram lá fazer o pacto da liberação. Nesse pacto da liberação, Labão considerou que era Jegar Zaduta, que ele colocou o nome naqueles monte de pedra ali, que estava ali conciliando, fazendo um pacto com o Senhor, que eles estavam de bom agrado se apartando. E já Jacó colocou o nome de Galeede. O Jegar Zaduta chama montão de testemunho, que era um montão de pedra que estava ali conciliado com um montão de testemunho. Também o Galaete é montão de pedra, mas Jacó colocou ele nome como marco, né? Significado, e também como monte de pedra, e também pode falar também montão de testemunho, que estava ali testemunhando a favor deles. E nisso ele foi embora em paz, né? Para uma nova jornada que iria decorrer a partir ali do capítulo que nós vamos ler no capítulo 32, né? Então Jacó não queria sair de forma alguma, ele quis dizer assim: gente, olha, chega, eu já fiz tantas coisas por falta de direcionamento de Deus, e eu fiquei 14, né? Porque os outros 6 ele ficou sendo beneficiado com o Senhor para juntar ali a herdade dele. Mas ele falou assim: ele falou geral, fiquei 20 anos, né? E 20 anos ele ficou ali naquela luta, passando aquele processo, por lá atrás ele não esperar, né, o que Deus já tinha falado com ele, que ele receberia a bênção consagrada por Deus, e não o irmão dele, Esaú. Mas não aguardando, né, a mãe dele junto com ele, dando um jeitinho. Por isso que eu falo, gente, não dá jeitinho. Não dá de jeito nenhum. A perspectiva é dar jeitinho, mas Deus não. Deus quer obediência, porque jeitinho você vai passar o processo daquele jeitinho que você deu. Então, pelo amor de Deus, não dê jeitinho. Vão continuar no processo de Deus, vão continuar através do processo. Tem muita gente aqui que sabe do profético, que sempre eu falo, né? Tem uns que eu faço mesmo secreto, e outros que eu coloco ali na rede social. Então, em tudo, eu quero falar com vocês que o profético a gente faz mediante algo existente. A gente nunca faz algo que você inventou ali da sua cabeça. Então, eu falo com você: siga o curso que Deus te direcionou. E não siga, que é uma revelação, não siga o seu próprio eu, o seu próprio benefício, se achando. Por quê? O achismo, gente, a pessoa na hora, ela vai pegar como uma possibilidade, mas depois aquilo vai desandar, porque acaba indo para um caminho que não é o caminho estabelecido por Deus, porque Deus veio para ensinar, para instruir e para conduzir você, né, no caminho certo. Então, por favor, eu te peço, quem for ouvir esse devocional e está acompanhando, quem não for, vão acompanhar. Por favor, não entre nesse colapso de achismo ou de dar um jeitinho para as coisas. Direcionado, que Deus colocará você a partir de agora, em nome de Jesus. Um forte abraço da missionária Helena Dias.